Bom, vamos lá, pessoal, bom dia. Obrigado aí pela presença de todos para ouvir nosso call. Vou começar aqui, né, como sempre. Bom, meu nome é Marcelo Cavalheiro, acho que todo mundo aí que está ouvindo me conhece, estou aqui com o Elson. Então, nós vamos falar um pouco do fundo do mês de janeiro, vamos falar também de performance né, de setorial, performance setorial, e vamos falar um pouco de perspectiva, tanto das ações, aí depois o Elson vai entrar no macro, vai falar de cenário doméstico, externo, político, bastante coisa aí para hoje. Bom, vamos lá. Acho que o mês de janeiro foi... Eu até estava escrevendo ontem aí um pouco sobre isso. O mês de janeiro foi um pouco da recuperação que nós tivemos no pós-eleição. Se a gente pegar os níveis de preço que a gente tinha ali no dia 7 de novembro, se não me engano, foi o dia que o mercado fez o topo, o mercado estava mais de 120 mil pontos, né? Ele tem 111 hoje. Então, assim, está muito aquém disso. Acho que o governo, de lá até o final do ano, trabalhou bem para destruir expectativas. Então, assim, acho que conseguiu, né? Acho que assim, colocou a expectativa lá embaixo. Declarações desastradas do Lula, os ministros se comportando assim, daquela maneira, bom, preciso falar com o chefe, não posso falar nada sem, tudo precisa levar para o chefe, autonomia muito pequena. Ainda hoje isso aí existe, né? Acho que vai ser assim no governo inteiro. Talvez é um negócio que a gente vai ter que se acostumar. Então, acho que esse mês de janeiro foi basicamente uma pequena recuperação de todo aquele tombo que a gente tinha tomado nos últimos 2 meses do ano passado, né? E a gente, assim, acabou performando mal lá justamente por isso. Você achou que o governo fosse comunicar melhor, fosse ter já saio daqui da eleição, já comunica o que eu vou fazer, quem vão ser as pessoas chaves aí no governo, mas não foi isso que aconteceu. Enfim, a gente partiu de uma base baixa no fim do ano, então janeiro foi uma recuperação. A gente aqui do nosso lado, acho que teve uma coisa que nós mudamos na carteira, acho que é relevante, é o gross. A gente vinha operando com gross um pouco maior no passado. E aí a gente, assim, conversando muito e vendo as performances aqui do que a gente, maneira que a gente vinha alocando a carteira, a nossa ideia foi de baixar assim, drasticamente o gross. Então o gross do fundo hoje é 101, 102. Então, praticamente não tem alavancagem de gross no fundo. E continuamos comprados, né? A gente continua com 99% do PL comprado. E aí uma divisão, né, um pouco, acho que aí também entra um outro ponto importante do que a gente fez do final do ano para cá, é o tamanho das alocações setoriais. Vamos começar pelos setores e depois a gente pode entrar né, especificamente em alguns papéis e a gente depois fala um pouco de como a gente está enxergando esses ativos aqui para frente, tá? Vamos lá. O que a gente mudou, né, do fim do ano para cá? A posição em commodities aumentou. Hoje, a gente pega commodities como um todo, 30% da carteira do fundo. Maior alocação em petróleo, né, e aí tem alguns motivos para isso que eu também vou falar. Petróleo, aço e um pouco de frigorífico também, aí voltado para a China. Petróleo, acho que ainda que a gente tenha... O petróleo andou bem aí no curto prazo, né? Devolveu um pouco nos últimos dias desse ganho que tinha tido. Mas assim, a nossa tese é que a reabertura de China puxa consumo de petróleo, né? A gente não tem estoques de níveis tão altos para justificar quedas de preço. Então, e o segundo ponto é que, né, a gente não precisa do petróleo subindo eternamente para ganhar dinheiro com empresas de petróleo. O petróleo estando a $90 já é ótimo para as companhias. E aqui também eu já vou dizer, né, um pouco, acho que todo mundo tem dúvida em Petrobras, a gente também tem, né? A gente acha que assim, pode ser muito bom, né, ou pode ser muito ruim. E a gente acha que não tem né, até pode ter uma simetria de valor, né, de longo prazo, né? A gente olha, bom, esse governo vai ficar 4 anos, eu vou mudar, mas assim, acho que a perda de curto prazo pode ser relevante
né, com decisões desastradas que podem acontecer nessa nova gestão da Petrobras, né? Então, fazer refinaria que não para em pé, né, investir em energia renovável que não faz sentido hoje, eventualmente. Então, algumas coisas assim que, né, baixar o preço do combustível na marra. A única coisa que acho que é importante hoje é que você tem um problema, né, com o CPF de quem assinar essas coisas. Então, o TCU está muito mais em cima do que estava na Dilma, né, que Dilma quebrou a Petrobras, só para a gente lembrar que, ao contrário do que o discurso aí da Glaze e companhia, o PT quebrou a Petrobras, foi recuperada no governo Temer e no governo Bolsonaro também. Então, Petrobras é um negócio um pouco mais difícil. A gente gosta da exposição às juniors aí, PetroRio, 3R, acho que são empresas que, se a gente tem um conforto um pouco maior, tem riscos diferentes, evidentemente, mas tem crescimento, enfim, tem, acho que, alavancas de geração de valor diferentes da Petrobras. Se a gente gosta de Gerdau, que é aços longos, né? E aí uma razão duas razões é o mercado doméstico, né? Ainda que a gente veja uma desaceleração aí pela frente, né? Tanto em lançamentos de imóveis, mas você tem a conclusão das obras que já foram lançadas, né? Então, isso aí vai acontecer ao longo dos próximos anos. Infraestrutura também, você tem um pacote grande de investimentos agora para os próximos anos. Então, isso aí já justifica a parte Brasil. E parte Estados Unidos, também você tem investimento em infraestrutura lá, é o mercado maior da Gerdau, e assim, a gente não acredita que lá a desaceleração vai ser muito grande nesse ponto, né? Então, a gente está bastante tranquilo com ela também. E carnes é o que tem a maior exposição à China, né? Minerva, que a gente gosta, a gente acha que os outros players são num ciclo, assim, entram num ciclo ruim dos Estados Unidos, né? A JBS muito mais defendida, porque tem outras operações, tem a Seara aqui, tem a Austrália, enfim, tem uma série de outros negócios, tem Bife Brasil também, né? Então, tem uma série de outras exposições que acabam amenizando esse problema. Mas é a questão de monitorar ali qual que é o fundo do poço desse ciclo americano, que está só ciclo negativo, né, de margem para o frigorífico, que está só começando, né? Acabou de sair do melhor ciclo das últimas décadas, eu acho. Então, por isso que a gente gosta de Minerva, que está exposta à China, e pega o ciclo Brasil, que é um ciclo de aumento de oferta de boi para abate agora nos próximos anos. Então, isso é interessante. O segundo grupo, né, então eu falei 30% em commodities, a gente tem depois uma divisão grande em alguns setores, no setor de varejo é o segundo, com 15,5% à disposição, e o alimentar é 60% dessa posição. E aqui tem algumas alavancas boas, outras nem tanto, mas assim, o Elson depois pode até complementar na parte macro, na hora que ele for falar, mas acho que a gente está olhando muito micro aqui mesmo, né? São empresas que têm um crescimento grande pela frente, qualquer uma, né, que a gente pega, pode ser Açaí, pode ser Pão de Açúcar, né? Açaí, Carrefour ou Grupo Mateus, todos eles têm um grande crescimento pela frente, 2 deles por aquisição, o Açaí, que comprou o Extra, e o Carrefour, que comprou o Big, está convertendo ou em hiper ou em atacadão. Ele tem também a operação do Sam's Club, que ele vai melhorar. É um belo operador, né? E o Mateus, que está lá no Nordeste, né? Quer dizer, crescendo bastante, regionais novas, ali onde ele não estava. Recife, outras aí, né? Ele estava muito focado no Maranhão e Piauí. Então, agora ele abre para outras regiões. Acho que ele está correndo aí para também inaugurar muitas lojas antes que os competidores consigam se desvencilhar aí da grande conversão de lojas que estão fazendo, né? O Açaí e o Carrefour, e partir para novas regiões também. Então, acho que o Mateus tem uma oportunidade grande aí pela frente. Nossa posição aqui maior é Açaí, mas gostando também dos outros, temos posições menores. E vestuário, eu acho que aqui a nossa cabeça é um pouco mais de trading, né, ações baratas, caíram muito. A gente não acha que o doméstico seja uma maravilha para estar comprado aí em vestuário ao longo do ano. Juro atrapalha, então a renda atrapalha. Então tem uma série de coisas que são contra.
O que tem muito a favor é o preço e é o fluxo. Então, aqui é um play de liquidez também. Depois a gente tem locadoras, e aqui, apesar de estar com essa camisa, a gente não tem posição na Movida, nem na Gol, né, que é aérea, né, mas, enfim. Mas a gente... Nem Itaú, verdade. Então a gente tem, pequena, mas a gente tem. A gente gosta de Movida, de Localiza, e da Vamos também. Localiza, a gente acha que, assim, se a gente voltar aí 2 anos, né, pegar a época de Covid, a Localiza tomou uma decisão e a Movida tomou uma decisão diferente. E hoje se provou, né, que, de fato, a Localiza estava certa, tem integração com a Unidas, então, assim, é uma empresa que está muito grande, tem mais de 550 mil carros, assim, um poder muito grande de mercado, e agora também já a produção foi normalizada, então a compra de veículos ficou muito mais fácil, descontos na compra de veículos me voltaram quase ao pré-Covid. Então, assim, tem vamos dizer, um céu azul para esse cara crescer, né? Então, ele, assim, acho que tem uma oportunidade muito grande para crescer ainda mais e para rentabilizar a operação, ainda que o juro esteja alto, tá? Mesmo com esse juro, a empresa já vem conseguindo voltar naqueles níveis de retorno sobre o capital investido, menos o custo de capital que ela fazia no passado. Então, assim, a despeito de custo de capital mais alto, o retorno sobre o capital também está mais alto e o spread está, né, praticamente naqueles níveis lá de trás. Então, assim, já é uma operação muito saudável. Então, a gente acha que aqui tem um espaço grande. E Vamos é um negócio num mercado novo, né, até certo ponto, de locação de pesados, e muito grande, né, Léo? Praticamente uma gota no oceano aí desse mercado. Então, muito para crescer. É um negócio que demanda muito capital, mas eles vêm executando bem. Então, a gente está, assim, muito otimista também com ela. Próximo setor, que tem mais uns 12%, é incorporação de imóveis, e aqui só baixa renda. A gente já falou aqui das empresas, gostamos de direcional, de Cury. Então, assim, esses caras, de fato, já vinham apresentando resultados muito sólidos ano passado, e os dois aqui operam de maneiras diferentes, mas tem uns retornos aí incríveis também. E, assim, esse governo é muito mais voltado para o Minha Casa Minha Vida do que era o governo passado, né? Então, assim, a gente acha que aqui tem uma oportunidade muito grande. Então, a gente aqui continua também bem otimista com as companhias. E acho que, por fim, os bancos, a gente no começo, ou meados do mês passado, a gente trocou quase toda a posição, ou um pedaço grande da posição de Itaú para o Banco do Brasil, que foi muito bom. Acho que o Banco do Brasil ele tinha caído no mesmo balaio, vamos chamar assim, da Petrobras, mas aqui tem um negócio muito diferente, a governança já é diferente, o Banco do Brasil já passou, né, por aqueles momentos horríveis da Petrobras, ele passou bem, né, mesmo na época da Dilma, o Banco do Brasil operou bem, lá no Lula 1, Lula 2 também vinha bem, e o Banco do Brasil está no novo mercado, então tem mais amarras ainda de governança do que a Petrobras. Então, a gente achou que fazia sentido montar a posição, estava extremamente descontado, negociando um PI, né, Price Earnings, aí de 3 vezes ou abaixo disso, até que não faz nenhum sentido. Ele vem fazendo um retorno sobre patrimônio maior do que o do Bradesco, então a gente acha que dificilmente esse banco, né, negociaria naquele nível que está. Então, era uma oportunidade boa, ele já andou bem, mas a gente acha que ainda tem um prêmio para fechar em relação aos bancos privados. Bom, por fim, acho que é isso. Só acho que um setor que a gente acabou zerando, acho que merece comentário aqui, porque acho que tem muitas partes móveis, a gente quer esperar um pouco esse negócio definir mais, ou seja, definição dessas partes móveis, ou o preço cair mais, né, que a gente acha que acomoda esse risco todo que tem pela frente. Que é o setor elétrico, tá? Tanto em geração, e aqui quando eu falo geração, eu estou falando basicamente Eletrobras, que é a empresa que está descontratada em cerca de 60% de energia nos próximos 5 anos, incluindo este ano. E, assim, a gente está vendo geração distribuída crescendo muito, a gente está vendo chuvas aí que enchendo reservatórios. Então, talvez tenha alguma dificuldade aí com o preço da energia no curto prazo. Claro que isso vai ser pontual, que depois vai ter ano que vai fazer seca, enfim.
Então, a gente resolveu sair, talvez nível de preço um pouco menor, a gente volte para esse case. Eu acho que tem, sim, valor em Eletrobras, mas a gente está um pouco mais cuidadoso aí. No caso de distribuidoras, acho que tem revisões aí pela frente. A gente não sabe qual vai ser a postura do governo, né, do governo do PT aí com as revisões da ANEEL. Então, a gente está um pouco mais cauteloso aí em distribuidoras também. A gente resolveu sair, eventualmente, se a gente achar que faz sentido do ponto de vista de preço, a gente volta nessas posições. E só para completar aqui minha parte, para eu não falar demais, sobre o retorno do fundo, a gente, o mês passado, subiu 4,1%, e aqui, assim, maiores contribuições, né, foram na parte de locadoras, né, praticamente 40% desse retorno, 30% do retorno. Petróleo também foi bem, né, com PetroRio. E Banco do Brasil também performou bem. Depois você viu outras aí que acho que são um pouco menos relevantes em relação ao total, mas, de modo geral, a carteira nossa foi muito bem. Todas as posições andaram bem. Então, assim, a gente está bem confiante nesse portfólio que nós montamos aí para os próximos meses também. Tá, eu vou passar aqui para o Elson e volto aqui nas perguntas e respostas. Tá bom. Vamos lá, então. Se a gente somar essa descrição que o Marcelo fez bem aí dos setores dos papéis, aí pensando para tentar alinhar como é que a gente está pensando no macro, vai dar mais ou menos 40% entre petróleo, as produtoras de commodities aqui, que são basicamente a Junior Companies e Gerdau e BIF, né? Sim. E a gente tem um pouco de posição em MSCI China e Nasdaq também. Então, quando você olha, soma isso tudo, dá 40% da carteira, grosso modo, mudando aqui um pouquinho. O restante está nas histórias nossas, domésticas, que o Marcelo bem colocou, a gente está buscando muito mais alfa, e não tem muita exposição a ciclo aí. É óbvio, né, que se o juro real cair, acho que essa é uma história que beneficia muito essa carteira, mas assim, a gente não tem muita história de volta de ciclo, porque acho que esse negócio demora, a gente tem uma recessão aí para passar pela frente antes de começar a pensar em ciclicalidade de earnings, tá? É mais uma questão de retirar o alfa mesmo, micro, dessas posições. A gente não está hedgeado nelas, então quando você olhar a gente está 100% exposto. A gente não está hedgeado porque a gente acha que tem uma correção aqui importante ainda para fazer nos ativos de Brasil, a despeito dessas bobagens todas que o Lula, cada 2, 3 semanas, aí aparece com uma diferente, né? Vou tentar falar um pouco sobre isso tudo. Tá? Do lado global, que é um pedaço grande da exposição, eu acho que do mês passado para cá, e assim, se eu bem me lembro, Marcelo, acho que não mudou muito esse breakdown entre o tamanho do net long, o que é lá fora, o que é aqui dentro, né? Do mês passado para cá, a gente está mantendo. Do lado global, acho que o que a gente teve do mês passado para cá reforça um pouco a nossa convicção de que você está fazendo uma virada importante no ciclo de mercados emergentes. Tem 2 drivers para isso. Claro, é a volta de China. Quando lá a partir de outubro, novembro, o governo chinês abriu mão do Covid-0 e começou a acelerar a normalização, e eles realmente assim, saíram de uma situação de muita restrição, uma situação de pode tudo, muito rapidamente. Quando você faz isso, o policy todo fica voltado para o mesmo lado, né? Você tem uma consistência muito grande aí nos sinais que você vai tirando do policy. Eu tenho política monetária e creditícia expansionista, eu tenho fiscal ainda expansionista, talvez diminuindo um pouco ao longo desse ano, e eu tenho toda a parte de restrições de mobilidade saindo da frente. Tá? E mais importante que isso, lá a política regulatória também é anticíclica, né? Então, separa o ruído regulatório, já não é de hoje. Então, você tem um alinhamento meio claro aí de volta da economia. Tá? Os dados do final do ano para cá corroboraram isso. A pandemia fez um pico lá, meados de dezembro. Se você olhar dados de internação, se você olhar dados de consulta naquelas fever clinics que eles tinham montado, isso tudo desabou.
parece estar voltando ao normal. Talvez você tenha ainda algum reboundzinho aí por causa do novo chinês, e, toda a mobilidade que você acelerou naquele período. Mas, assim, tem uma história bastante consolidada de volta, tá? Um troço de reopening. Como é que vai ser isso? Não é muito diferente dos reopenings de outros países. É uma história muito mais de serviços do que bens, é uma história muito mais de consumo do que de capex. Isso é importante para a China. Quando a gente olha para o price action disso, ao contrário que vai ser, talvez até porque os mercados de commodities sejam mais organizados nesse sentido, lá na China, né, o minério de ferro andou muito, cobre andou muito, é uma história que no primeiro momento foi muito de base metals. Eu acho que esse negócio está razoavelmente bem precificado, talvez até com um pouco de exagero. Mas onde você vai crescer alguma coisa perto de 2 dígitos é no consumo. Então, é muito menos capex e muito mais opex, se a gente pensar na economia chinesa. E aí faz muito mais sentido você ter exposição em soft commodities e ter exposição no MSCI China e ter exposição em óleo. Acho que são as coisas que ainda tem que fazer uma reprecificação mais importante. Tá? Nossas apostas estão muito nisso. Esse é o primeiro driver. Virada de ciclo chinês é um negócio que ajuda bastante. Beta de Brasil para isso é historicamente bastante alto. Tá? A gente é dos emergentes melhores, mais expostos a isso. Tudo ajuda na apreciação do câmbio aqui. Então. O segundo ponto, a gente conversou no passado, é meio, eu não diria normalização de policy para a US, mas assim, é uma distribuição mais equilibrada de riscos aqui. Você está fazendo uma desinflação, está claro isso. O Powell ontem reconhece isso. Você tem os cores caindo. Ainda uma parte de core que está mais relacionada ao mercado de trabalho, ao hiato do produto, ainda pressiona, que é uma questão. Mas claramente você está fazendo uma normalização do mercado de bens. Todos aqueles gargalos ficaram para trás, a demanda está caindo inteiro, então o preço de bens, que foi o que fez a inflação explodir lá no ano passado, está devolvendo. Você está começando a fazer uma normalização da inflação de serviços e a economia americana, de uma maneira heterogênea, mas está vindo para baixo. Se você pegar os PMIs de manufatura, claramente você está com números ruins. Você teve os últimos 2 meses do ano passado para consumo também já não foram tão bons. Talvez você tenha algum reboundzinho agora. E o mercado de trabalho está demorando mais, mas quando você pega, que eu acho que é a parte mais procíclica do mercado de trabalho, que é horas trabalhadas, a gente já está no nível de horas trabalhadas lá nos Estados Unidos, que é parecido ou compatível com o que você tinha lá no pré-pandemia, lá para 18, 19. Então, assim, a economia americana está desacelerando, a inflação está vindo para baixo. Ontem o Powell acho que ontem foi um FOMC importante. Eu não disse lá com todas as letras, nem vai fazer isso, ele ainda está subindo, tem 25 bips, ele tem, está muito claro lá nas palavras dele que tem um job to be done, mas assim, está mais simétrico. E ele está falando, ele falou mais, ele não descartou tanto assim o cenário de, olha, pode ser que a inflação caia mais rápido. Se a inflação cair mais rápido, a gente tem os instrumentos, e cortar juros mais rapidamente também, para trazer a economia de volta. Então, está um pouco mais simétrico. Significa que eu tenho uma clareza um pouco maior sobre qual que é a terminal. O próprio Paulo disse ontem aqui, o que está na mesa são mais 2 aumentos de 25. E se a inflação cair mais rápido ao longo do segundo semestre, dá para falar em corte ao longo desse ano, que era uma coisa que, assim, eles não é o base case do Fed, está na curva, mas o Powell não bateu muito nessa ideia, diferentemente das outras coletivas. Tá? Então, eu acho que a gente tem um cenário mais equilibrado. Por que isso é importante? Porque a gente tem uma ideia de qual que é o tamanho do custo do dinheiro. A gente está vendo desaceleração da economia. E aí, quando a gente bota isso de uma maneira um pouco mais prospectiva lá fora, eu sei que a inflação de bens segue vindo para baixo, eu sei que serviços ainda está pressionado, mas serviços você pode dividir em housing e demais serviços lá. A parte de housing a gente sabe que vem para baixo, porque os aluguéis estão vindo para baixo já.
uma questão de tempo no meio da construção do índice. E a parte dos demais serviços depende muito do mercado de trabalho, mas se o mercado de trabalho seguir desacelerando, lá para o segundo semestre, talvez a queda de inflação seja maior realmente. Então, parece que a gente está consolidando a história de desinflação. E parece, ainda está longe disso, mas assim, essa coisa de você pivotar o policy, começar a falar em easing, está ficando um pouco mais próximo. Então, o mercado antecipa isso, evidentemente. Acho que o canal de transmissão muito claro para isso foi o DXY, foi o dólar global. O dólar vem depreciando, rompendo aquela tendência que ele vinha fazendo desde 21, na verdade. E esse troço ajuda muito mercados emergentes, ajuda muito o equilíbrio dessas economias, tá? Então, o panorama global parece bastante positivo, e crescentemente positivo. Ainda tem dúvida sobre se vai ter recessão em US ou não, a gente tem um monte de coisas, pratos girando aqui, mas os riscos estão menores e mais equilibrados, e acho que os prêmios estão começando a parecer excessivos. Então, tem uma história aqui de volta que é importante. Então, isso explica por que a gente tem 40% nessas histórias. Vamos pensar no doméstico. Por que a gente não está redeando a carteira que a gente tem no doméstico, mesmo que ela esteja menos disposta a si? Porque a gente acha que... acho que a gente tem que separar um pouco os assuntos aqui. Primeiro, quando pensa em Brasil, primeiro, acho que quando você olha para a precificação, a gente está num nível muito próximo de crise. Olha lá para o juro real longo, esse 6,30, 6,40, é um nível dos nossos piores momentos. Níveis em que você está muito perto de agudizar uma crise, ou de perder um pouco o controle ou do fiscal, de contas, ou de contas externas. Eu acho que isso parece um pouco exagerado. Assim, para você sustentar isso, você precisa ter... Assim, o governo tem que cometer erros subsequentes. Não é só o speech do Lula. Entendo que o speech do Lula está muito ruim, mas assim, você tem que começar a transformar isso em atos muito negativos. E do começo do ano para cá, eu acho que o que a gente tem visto do ponto de vista de policy é um pouco melhor. Teve a PEC foi muito difícil. Você arrumar lá 150, 60 bi de gastos, que você desloca a curva de gastos 1,5% do PIB para cima, você tem que arrumar financiamento. Ninguém falava em financiamento até o começo do ano. Agora, de um mês para cá, esse discurso está mais claro. O Haddad veio com o pacote dele. Lá tem mais ou menos 1 ponto do PIB de ganho de arrecadação permanente. Ainda uma agenda incompleta. Você precisa trazer esse déficit que era no orçamento de 2% do PIB para um superávit de 2%. Tem bastante coisa aqui para ser feita ainda. Mas acho que é uma sinalização boa. A agenda me parece bastante ok, principalmente pensando em longo prazo. Tem uma história de reforma tributária que parece bastante madura. Não é uma discussão fácil, mas assim, acho que ela nunca esteve tão pronta para ser votada no Congresso. Bem importante a reforma dos IVAs. Muda muito do ponto de vista de qualquer empresário que está no lucro real sabe do que eu estou falando. Assim, mudar completamente a maneira como você vai pensar o business, se essa reforma passar. E tem a nova regra fiscal, o arcabouço, que eles estão querendo implementar. Isso tudo está vindo para o Congresso nas próximas semanas. Tá? Meu palpite é que, assim, por mais que você tenha ruídos, e aí o Lula inventou esse ruído novo com o Banco Central e tudo mais, essas atitudes são positivas. Esse ruído com o Banco Central, aliás, é o risco, eu vou falar isso no final. Mas eu acho que o news flow aqui, do ponto de vista de policy, está melhor vis-à-vis preço. A gente não é o que eles estão fazendo de policy é muito diferente do que a gente via de orientação de policy quando os preços estavam nesses níveis, tá? Então, acho que tem uma correção aqui. Outro ponto que eu acho que é bem importante num ambiente global melhor, é muito difícil você fazer você precisa ter uma sucessão muito grande de erros de policy para você
justificar esses níveis de yield que a gente tem hoje, de múltiplos que a gente está vendo hoje. Então, quando você lembrar lá, por exemplo, assim, os momentos em que a gente foi piorando policy, saída do Palocci lá, por exemplo, em 2006, se alguém colocar lá no gráfico que aconteceu com o índice 12 meses depois da saída do Palocci, ninguém acredita. Assim, se for uma reta para cima, porque você tinha um momento muito positivo para emergentes lá. Quando a gente olha para 2015, começo de 2015, mesma coisa, a gente estava com policy muito ruim. 11, 12, 13, o policy era muito ruim, era nova matriz, era Dilma implementando uma agenda que era muito negativa. E o mercado não cedia porque você tinha um ambiente ainda positivo para emergentes. Quando foi que essas coisas começaram a virar? A partir de meados de 15, quando a China começou a virar. Então, é muito difícil quando você está fazendo um ciclo de recuperação de EM, você gerar uma crise maior aqui dentro. A barra do mercado baixa, a tolerância aumenta, e é um pouco isso que a gente está vendo. Assim, você começa a ter fluxo. Tá? O mercado fica mais disposto a correr um risco nosso, que não parece que vai agudizar. Tem um monte de prêmio aqui, e o mercado está vindo para isso. Então, a minha sensação, o que a gente está olhando aqui é que isso é um mercado ainda para cima. Não tanto porque o Lula está surpreendendo para cima, muito pelo contrário, mas é porque o ciclo global te empurra. E, bem ou mal, no policy, os sinais são mais construtivos. Tá? Então, a gente gosta da história. Acho que é um troço que virou, não é uma coisa estrutural. Claro, a reforma tributária andando, começa a ganhar um componente mais estrutural aí. Mas, assim, tem uma história aí pensando em, sei lá, 1, 2, 3 meses, e o Brasil agora... O Brasil com o PT tem que pensar nesses horizontes mais curtos, mas tem uma história importante, pelo menos tirar um pouco dos excessos que você tem aí nos prêmios ativos. Tá? Isso não conversa com o ambiente em que você está melhorando o ciclo de emerging markets, como a gente está vendo. O segundo ponto, que eu acho que é bem relevante, essa é uma coisa que está em definição ainda. Para onde vai esse governo? Quer dizer, será que a gente vai ser um governo que vai abraçar uma agenda de expandir o fiscal, nos preocupar muito com a solvência, de abraçar o populismo, né? Muitas vezes quando a gente vê o Lula falando, principalmente nas últimas 2 semanas, ele flerta um pouco com essa ideia, e de jogar meio o conflito, né, do baixo crescimento para o lado do Banco Central, gerando conflito aqui em relação à autonomia, pode ser um caminho, e o Lula tem namorado com essa ideia. Mas o que eles estão fazendo, mais do ponto de vista de policy, aponta um pouco mais para outra direção, né? O que eu mencionei aqui, tem uma agenda reformista ambiciosa para o Congresso. Eu acho que esse é um jogo que está sendo jogado lá dentro. Né? A gente não sabe exatamente... ele tem mais risco, porque o Lula é um cara... As decisões ficaram muito mais idiosincráticas, está muito mais centralizada e concentrada nele do que no primeiro governo dele, por exemplo. Mas ele também tem restrições, né? Acho que quando você olha lá para o que aconteceu no Congresso ontem, apesar do resultado ter sido bom para o governo, a vitória na Câmara foi a vitória do Arthur Lira e a vitória do Pacheco foi a despeito do governo. Quer dizer, não acho que você possa entender isso como o governo está com muita base, não está. É bastante apertado. Então, ele está, e no campo político, o Lula tem dado sinais corretos. Essa coisa de separar quem foi Bolsonaro de quem não foi, ele está fazendo isso em outros campos, na esfera política não está fazendo. Porque lá, realmente, ele está enxergando a restrição. Então, no fundo, a gente ainda está vendo um governo que você vai ter que fazer essa definição. Não está claro ainda se eles vão para uma agenda em que você equilíbrio fiscal, mesmo que seja com uma de carga tributária, e faça alguns ganhos estruturais sem criar muita marola, ou se eles vão abraçar o populismo. Eu acho que o mercado global lá fora, bom, agenda de atos concretos mais positivas, essa segunda parte vai vir mais para preço. O mercado tem muito prêmio aqui dentro. Isso que eu acho que faz sentido ainda ter posição. Onde está o risco? O risco está mais lá adiante. Essa agenda demora, assim, acho que ela vai ser exposta agora, acho que a gente vai ouvir algumas coisas ainda boas aqui, mas ela demora para aprovar no Congresso. A economia brasileira vai entrar em recessão ao longo desse
nesses 2 próximos trimestres, muito provavelmente. O ciclo do mercado de trabalho claramente está virando. Isso ajuda muito para a Copom, etc. Mas, assim, essa bagunça toda do Lula fez com que você começasse a gerar um processo de desancoragem de expectativas de inflação. E ontem o Copom deixou isso claro, falou, olha, se as expectativas continuarem abrindo, não consigo baixar juros. E, eventualmente, se as expectativas abrirem muito mais, ele vai ter que subir juros, mesmo com o processo de desinflação aqui consolidando. Tá? Esse é o grande problema, a grande binariedade. Se o Lula souber lidar bem com o Banco Central, isso significa também que o Banco Central tem que se aproximar um pouco mais do Lula. Eu acho que a gente passa por isso sem muitos problemas. A gente faz um ciclo normal de recuperação. O Banco Central tem condições de cortar juros no segundo semestre com tranquilidade, porque a economia está desinflacionando mesmo. Agora, se a ansiedade, a ausência de resultado político lá no Congresso, as reformas, e a ansiedade do Lula, o baixo crescimento, começar a aumentar a pressão do governo, do Lula, sobre o Banco Central, é muito binário. A gente começa a pegar uma linearidade para baixo muito grande também. Então, assim, não acho que para agora, acho que tem uma correção ainda para ser feita, e acho que esse é um jogo que está sendo jogado. É difícil você botar uma probabilidade maior que o Lula vai para cima do Banco Central. Passa uma decisão hoje, a olhos de hoje, bem racional. Para cima do Banco Central, não consegue mudar a autonomia, porque não tem maioria no Congresso para isso. Ele ia só gerar um ruído muito grande com a diretoria atual do Banco Central, que vai ter que ficar lá mais 2 anos. Então, assim, não me parece um caminho razoável, mas essa dúvida que a gente vai ter que olhar, principalmente quando a gente pensa lá no segundo TRI, quando você ainda está empacado com as coisas no Congresso, essas coisas não estão aprovadas ainda, e a economia vai estar desacelerando bastante. Nesse momento, observar a reação do Lula com o Banco Central, o processo vai entrar em discussão também, a meta adiante, no semana de junho, acho que é meio um ponto de risco. Até lá, me parece que o prêmio é muito grande e o que o governo vai botando no Congresso, acho que tem um peso maior, tá? No ambiente de risco global, de fluxo e de emerging markets bem mais positivo. Qual a pergunta? Vamos lá. Bom, primeiro aqui, update das diferenças de tese entre hard commodities, minério de ferro e metais, versus soft, pulp and paper, etc. Além do China Reopening, outros temas influenciam fundamentos? Pode falar um pouco aqui do micro desse negócio? Acho que minério você tem... minério andou bastante, né? As empresas andaram bem também, né? Vale, as de fora, todos andaram, acho que até acima da performance do minério, seria natural que fosse assim, né? Agora, papel e celulose tem um problema de produção, de crescimento muito rápido, dificuldade com a absorção dessa produção toda. Tem muita coisa para entrar em operação neste ano e no ano que vem também. Então, a gente acha que tem um ajuste ainda na commodity para baixo, a despeito de aumento de custo. Aumento de custo, né, eu vejo muita gente defendendo, mas o custo marginal de produção não sei quanto. Tá bom, só combinar com o comprador, então, mas o comprador está lá esperando. O chinês está vendo que tem um monte de operação entrando, para que ele vai carregar estoque agora? Então, deixa. Espera, na hora que entrar a produção, ele compra mais barato. Então, ele está esperando um ajuste aí, importante aí no preço da commodity, para daí sim, eventualmente, alguma posição, pode ser Suzano, Babi, mas enfim, não parece ser a hora. Mas, de fato, isso tudo está puxado pela reabertura da China. Eu acho que não tem, vocês têm outros temas, acho que influenciam. Eu acho assim, base metals é um instrumento para surfar, né? Porque acho que a história de longo prazo não é boa. Acho que vai ter pouca ciclicalidade nessa volta. A volta é uma história de consumo, e aí quando você vai pensando em commodities, não vai estar em base metals, vão estar mais em commodities selecionadas a consumo. Aí você tem que olhar a oferta, né? Tipo, o comercial mas do de oferta. Para o óleo, é o outro lado, tipo, a oferta mais restrita. E ele é mais dependente dessa expansão de demanda, parece um case mais claro. Bom, vamos para a segunda.
Curvas de juros se tornou driver de risco do Kit Brasil. Melhor que câmbio, dado o ajuste do DXY e Bolsa. Como isso impacta as alocações do portfólio? É verdade, tem sido isso mesmo. Quer dizer, você vê que o pré tem muito mais dificuldade em fechar por causa do risco fiscal e desse speech meio esquisito do Lula em relação ao Banco Central. Enquanto o DXY está prevalecendo sobre o BRL, né? Então, aqui tem apreciado. Isso ajuda a Bolsa também. Tipo, você tem, eu pensando em índice, operação de emerging markets, é um driver muito importante para a Bolsa brasileira. Isso acaba ajudando. Mas fica um pouco mais difícil do ponto de vista do pré. Por outro lado, o pré é onde, assim, eu acho que pensando em preços, é onde você tem uma distorção muito grande. Olhando essa classe de ativos. Minha cabeça, olhando o pano de fundo, fluxo, câmbio apreciando, você desinflacionando forte aqui, tanto a parte de bens, quanto o mercado de trabalho, portanto, a inflação de serviços, nossa impressão é que preços livres chegam lá no meio do ano, vão estar rodando lá de 12 meses perto da meta. Na meta atual, quer dizer, não é sem canetada para cima do Lula. Isso deveria fazer com que da parte curta para a longa você fosse fechando o prêmio, mesmo num ambiente ainda que você tenha dúvidas aí algumas dúvidas em relação ao policy. O problema é que a cada 3 semanas o Lula inventa uma história, entendeu? É isso que tem dificuldade. Acho que o Banco Central fez uma atitude boa e falou, olha, eu acho que essas coisas têm limite. Deixou claro de uma maneira muito sutil, acho que não potencializou conflito nenhum com o governo, mas deixou bem claro como é que é a função-reação dele, onde estão os limites. Agora, acho que a bola está com o governo. Se a racionalidade prevalece lá. Então, tem razão, o pré ficou uma coisa com mais ruído. Por outro lado, tem muito mais prêmio se tiver um mínimo de racionalidade do lado do governo. Bom, vamos lá para a seguinte. Poderiam compartilhar a visão de 2 segmentos correlacionados ao setor de óleo e gás, decisões da Petrobras? Petroquímico, Braskem, e açúcar, etanol, São Raízes, São Martim, etc. Bom, vamos lá. Braskem é um negócio que a gente não tem olhado de perto, então assim, eu vou pular esse comentário, eu vou passar para açúcar e etanol. De fato, isso aí é uma vamos dizer, no caso do etanol, né, e aí você pode, até um certo limite, você consegue transformar para açúcar, né, mudar a destilaria, a usina, enfim. Mas aí tem um problema, né, claramente. A gente viu na última crise, né, quando a Dilma segurou o preço dos combustíveis ali, o que aconteceu, né? Todas elas tiveram períodos horrorosos, né, e caíram aí, ficou todo mundo pendurado nos bancos. Se lembra bastante bem desse negócio aí. Teve a safra de veículos, depois teve a safra das usinas. Então, assim, parece interessante, né, quando a gente olha para o preço delas, Raízes, São Martinho, a gente gosta de ter olhado um pouco mais de perto. Mas, assim, dado que é uma decisão, que uma parte do seu, né, do racional do investimento, né, não está na geração de caixa da empresa, que isso é que deveria, né, acontecer, ou melhor, está, e a geração de caixa está sujeita a uma decisão da Petrobras, é um setor um pouco mais difícil, né? Talvez, né, assim, pensando alto aqui, por que não investir em Petrobras direto? Que tem muito mais liquidez, né? O risco ali, de fato, você tem talvez uma assimetria, porque pelos discursos aí do Jean Paul, a gente não está achando que tem muita loucura por aí, né? E o governo precisa de arrecadação, precisa de dividendos, então parece uma bobagem enorme você pegar, bom, agora vamos controlar a preço de combustível lá embaixo. Não faz sentido nenhum, né? Deixar de arrecadar, deixar de receber dividendo, né? Sendo que, até tirando um discurso do Haddad, ele mesmo disse, bom, a gente está aqui no negócio de economia verde, né, que são as usinas de etanol. E por que a gente vai subsidiar combustível fóssil? Então, tem essa outra discussão. Então, acho que não é líquido e certo que vai ser feita uma grande bobagem na Petrobras. Um ponto que eu acho importante aqui, interessante,
assim, a responsabilização dentro da Petrobras é grande. Quem assina qualquer coisa ali vai responder para o TCU. Então, tem problema no CPF. Acho que esse é um ponto assim, bem relevante. O segundo ponto, que eu acho também importante, declarações do Jean Paul também, a respeito de refinarias, foram, olha, a gente vai fazer brownfields, quer dizer, aumentar, né, fazer ampliações nas refinarias existentes e não fazer novas refinarias. Até porque ia levar 7, 8 anos para fazer a refinaria, 6 anos. Então, assim, parece que a coisa está indo para o lado razoável, mas a gente ainda não tem uma resposta boa para dar, porque é o governo do PT, né? Então, temos que esperar as coisas irem acontecendo. Acho que é isso, né? Terminamos, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Pessoal, queria agradecer a quem participou e vamos lá, o mês que vem estaremos aqui de novo prestando contas. Obrigado. Viu? Tchau, pessoal. Até o mês que vem. Então.